Esgotamento emocional. Sabe aquele momento da vida que parece que você gostaria de apagar por algumas horas? Parece que você pensa assim, eu queria deitar numa cama e ficar lá uma semana deitado, sem ouvir nada, sem fazer nada, no escuro. Isso são ideias de pessoas que eu escuto em consultório que estão falando de esgotamento emocional. De você querer se afastar, de você querer se apagar. E isso é muito grave, isso leva a um pico de estresse enorme, crises de ansiedade, pânico, uma série de coisas, um desânimo da vida toda. Então vamos falar sobre esse assunto? Olá meus amigos, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes, falamos aqui sobre a mente humana, como é que você desbloqueia a mente? Como é que você rompe barreiras da sua mente? E sim, barreiras que quando a gente fala assim, barreiras da mente, parece uma coisa abstrata, são comportamentos, sentimentos, emoções, memórias, crenças que você tem, que formatam aquilo que é a sua vida. E você é regido e controlado por essas coisas que você acredita. Bem, hoje nós vamos falar sobre esse esgotamento emocional. Eu falo muito disso em consultório, como terapeuta, como parapsicólogo, pessoa especializada em hipnose e neurociência. Nós criamos processos mentais para isso, para as pessoas que passam por esse esgotamento. E isso vem de muitas fontes, não daria... Se a gente fosse fazer aqui um vídeo completo, teria que primeiro pensar em cada fonte do esgotamento emocional. Isso daria, assim, uma série, um canal só falando de esgotamento emocional. Mas vamos tentar generalizar um pouquinho, aqui para a gente pegar um pouquinho de cada coisa. Bom, existem diferentes aspectos do esgotamento emocional. Um deles pode ser pressão externa. Né? Você pode ter pressões externas que vêm do seu dia a dia, por exemplo, da família. Pessoas pressionando como você deveria ser, o que você tem que fazer, o que você tem que realizar, te cobrando e te culpando o tempo todo. Pode ser de uma vivência muito comum do dia a dia, criar os filhos, ouvir o marido, reclamações, trabalho, 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 e você fica num ciclo, numa rotina contínua de cansaço, sem deixar sair de dentro de você aquilo que realmente você é. E você meio que se torna um robô no seu dia a dia. Só que as emoções estão funcionando lá dentro. Tem um motor funcionando lá. E isso não sai. Isso gera um cansaço. Aí existe também esgotamento emocional por necessidade de controle. Você faz todo esse cuidado do dia a dia com a família, filhos e tudo mais, ou no trabalho, né? Você pode não ter uma grande família, morar sozinho, mas fazer tudo isso no seu trabalho, ou fazer os dois, né? Você quer controlar tudo e ter tudo nas suas mãos. E esse controlar exige você cobrar das outras pessoas como elas devem ser, o que elas devem fazer. E isso cria um cansaço emocional tremendo. Porque você idealiza um mundo ideal, né, na tua mente. Você tem assim uma idealização do que o mundo deve ser, do como as coisas devem acontecer. Mas aí você percebe que essas coisas não acontecem o tempo todo como você quer, então é como uma areia que vai correndo entre os seus dedos e você não consegue segurar e o tempo todo você está tentando segurar. Isso cria um cansaço. Então é claro que esses tipos de temas específicos para se aprofundar, a gente só consegue se aprofundar em consultório, em sessões terapêuticas, né? Se você pensa sobre isso, se você tem ideias sobre, nossa, eu quero melhorar sobre isso, eu não quero ficar sendo refém da minha própria vida. Você entra aí no telefone, me chama e diz, olha Anderson, eu quero uma sessão para entender esse meu esgotamento emocional e o que eu preciso soltar, o que eu estou segurando. Porque todo mundo que tem um esgotamento emocional está segurando alguma coisa. Tá? E eu falo isso porque quando a gente trabalha com hipnose existem figuras mentais, né? Então todo mundo segura algo. E quando você aprende a soltar, dá um alívio. Sabe aquela coisa que você vê até a pessoa soltar os ombros assim na sessão terapêutica e ela diz, nossa, eu soltei aquilo que eu segurava, liberei. E aí eu escuto relatos de clientes, essa noite eu dormi tanto, dormi bem, acordei bem, tive ideias, acordei inspirado, inspirada. Por quê? Porque a gente ensina a soltar.
Então, o esgotamento emocional, você tem que ter muito cuidado desta repetição contínua, uma espécie de looping. Sabe aqueles filmes que fica até chato, que a pessoa acorda, ela está no mesmo dia, no looping do tempo, ela começa a fazer um monte de coisa, aí dá tudo errado e de repente ela está dormindo e se acorda e ela está no mesmo dia. Parece que você está vivendo essa vida, você está sempre no mesmo dia, acontecendo as mesmas coisas, você já não sabe nem mais quem você é de verdade, o que você gostava de fazer, quais eram as suas preferências. E você precisa começar a despertar isso, entender onde isso está, mexer nesse quebra-cabeça. É como fazer uma limpeza. Imagina assim, que a tua vida é como se fosse uma casa que está abandonada, tem um jardim todo cheio de mato, né? Como naqueles filmes de reforma, e aí precisa ir lá, remover o mato, tirar os entulhos, as árvores que estão entrando na casa, né? Fazer limpeza, tirar o que está podre e aí começar a consertar o que está lá. Então o processo de trabalhar a mente é fazer isso. Imagina a tua vida hoje como se fosse essa casa, né? Fecha os olhos por alguns segundos, imagina a tua vida. Se fosse uma casa assim, largada, como seria essa casa abandonada? Ela está abandonada? Ou às vezes tem alguém que vive lá, está vivendo lá, mas tem coisas quebradas, tem mato, tem goteira. E agora, de olhos fechados, você imagina de novo essa casa. Como você gostaria que fosse? Ela clara, janelas abertas, cores bonitas, vivas, com um jardim bonito, com vida, com alegria. Você olha assim e vê, parece que sai alegria das janelas abertas. Então tá, abre os olhos aí de novo, né? Isso é um exercício de imaginação. Como você gostaria de mudar? É como fazer uma metáfora do teu corpo e da tua mente. Então nós conseguimos fazer isso terapeuticamente, claro. Mas uma ideia, se você quer fazer exercícios disso e começar a treinar sua mente para essa limpeza, nós temos uma outra opção. Você pode entrar neste site que está aí na tela, mindflow.net.br, e você vai conhecer o nosso aplicativo Mindflow, que você pode baixar tanto para Android quanto para iPhone, e também tem a plataforma online, né, no PC e tudo mais. Nesse aplicativo, ele é como se fosse um Netflix da tua mente, né? Nesse Netflix você vai escolher lá no Mindflow sessões, tem lá para ansiedade, insônia, medo, né, foco. Então tem uma série de sessões específicas onde você escolhe um áudio. Os Mindfulness são áudios de reprogramação mental com técnicas hipnóticas, técnicas da parapsicologia, com músicas e sons específicos. Não é só um sonzinho de água, não é só uma meditação aleatória, ela é desenhado de forma terapêutica para você alcançar um objetivo na tua mente, mudar física e mentalmente. Então recomendo para você, entra lá, começa a conhecer, entende como é que funciona, tem um vídeo lá explicando como é que funciona, tá? E aí você assina se você gostar e começa a mudar a tua mente hoje. Não fica esperando, né, deixando passar um dia, quando eu tiver mais velho, quando eu sair da faculdade, quando os meus filhos estiverem morando sozinho, aí eu vou fazer. Não, não espera, meu amigo, minha amiga, não espera isso passar. Você merece fazer hoje. Né? Mesmo que você diga assim, mas Anderson, eu tenho 72 já, não importa. Você pode viver muita coisa. Imagina se você viver até os 92. São 20 anos de vida. Vida. Mas para isso eu quero que você viva. E não que você seja um morto vivo. Né? Você esteja vivendo uma vida, mas no dia a dia você está morto. Inapto. Parado. Reclamando. Então, vamos começar a mexer nisso? E o ponto principal para você começar a mexer, né, existem muitos pontos, mas um dos pontos que são importantes é o esgotamento emocional. Se você não mexe nisso, você não cria nem o ânimo de você fazer outras coisas. Então, agradeço por você ter ficado até aqui no nosso vídeo. Se você gostou, curte o vídeo, comenta o vídeo aí embaixo. Né? Segue as nossas redes sociais, entra no nosso Instagram, Anderson Gomes Real. Temos lives toda terça-feira às 20 horas, né? Ativa o sino aí do YouTube para você receber a notificação. Coloca ali que você quer todas as notificações, certo?
E fica junto com a gente aqui para começar a aprender sobre a sua mente cada vez mais e se libertar desses padrões negativos que existem dentro de nós. A gente pode melhorar bastante. E essa melhora não é uma melhora de um mês, de um dia, é uma melhora para a vida inteira, cada vez mais. Certo? Obrigado, gente. Grande abraço, até a próxima.